irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reúne nesta noite, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, que estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos uniu com o amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Com a graça de Deus, nos encontramos nesta noite para celebrarmos a Eucaristia. Ouvindo a palavra do Senhor, podemos nos alimentar e fortalecer a nossa fé. Para bem celebrarmos, precisamos reconhecer as nossas fraquezas, colocar-nos diante deste Deus tão maravilhoso que nos chama e receber dele a graça do perdão de nossas falhas e de nossas faltas. Supliquemos a Deus o seu perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura tirada da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que nos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido,
o Espírito Santo, o que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de descorda celebrai-o. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, pois ela é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transforma em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aleluia, 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 aleluia. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu era criado, eu tinha que proclamar esse evangelho. Chegava naquela parte que dizia assim: até mesmo os cabelos de vossas cabeças são contados. Eu tinha vontade de dar risada na hora, porque eu estou menos trabalho para Jesus para contar os cabelos da minha cabeça, né? Eu tenho pouquinho cabelo. Deus é muito bom para a gente. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz assim: eu vou fazer um convite para vocês. Lá na casa de vocês, peguem a carta aos Efésios e leiam o primeiro capítulo, mas o primeiro capítulo inteiro. Hoje a gente começa a carta aos Efésios. Na verdade, nós começamos a ler ontem, e hoje a carta aos Efésios, ela traz para nós, junto com ontem, o objetivo pelo qual você e eu fomos criados por Deus. Ontem a carta aos Efésios dizia que você foi criado por Deus para ser santo, irrepreensível, um coração sem mancha, e para viver como filhos e filhas de Deus. Hoje a carta aos Efésios continua nessa mesma linha. Nós somos designados por Deus para sermos desde toda a eternidade seus filhos. Qual é a finalidade da criação de Deus? Você que é filho de Deus, eu que sou filho de Deus, a finalidade é para vivermos com Ele. Ele nos criou não para vivermos longe dele, Ele nos criou para vivermos com Ele. E para vivermos com Ele, nós precisamos aceitar as palavras do Evangelho, que vai purificando a nossa vida aos poucos. Não dá para a gente purificar tudo de uma vez. Ela vai purificando, ela vai ensinando, ela vai nos mostrando o caminho, e ao longo do caminho nós vamos conseguindo ir deixando de lado tudo aquilo que atrapalha a convivência do amor de Deus para comigo. Então, deixar Deus nos amar, apesar de tantas coisas que nos acontecem, é o primeiro caminho que Deus quer que aconteça conosco. Hoje, Jesus quer nos ensinar uma coisa muito importante na nossa vida cristã, que a gente precisa estar atentos. Fermento dos fariseus é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É quando eu digo uma coisa e faço outra. Gente, todos nós, em algum momento da vida, agimos hipocritamente. Todos nós. Senão a gente não precisava se confessar. Muitas vezes, quando a gente é criança, mais ainda, a gente vê os nossos pais fazendo as coisas, os pais da gente dizem assim: não faça isso. A gente se questiona, a gente fala assim: mas o senhor faz errado, por que o senhor está falando para mim fazer
certo. Muitas vezes acontece isso. Aquela bendita frase que a gente escuta: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ela não vale para o Evangelho. Para o Evangelho, que vale a palavra de ordem é esta: ao escutar as palavras da boa nova do Evangelho, esforcemos-nos por vivê-la, aquilo que proclamamos. Quando a gente é ordenado padre, o bispo, na ordem o Renato vai ser ordenado padre dia 29 de dezembro, viu? É assim, né? Renato? Belezinha. Então, eu já vou anunciando aos poucos, né? Então, aí, quando o Renato for ordenado padre, o bispo vai colocar na mão dele o Evangelho, depois ele vai pôr a patena, que é aquele pratinho pequeno que a gente usa para consagrar a Eucaristia, e o cálice. Ele vai dizer assim: tome consciência daquilo que vai celebrar. Ou seja, aquilo que você celebra, você viva. Quando a gente é ordenado, o bispo vai fazer isso, Renato. Então, é um chamado muito forte para a nossa vida. Aquilo que nós celebramos, devemos viver. Ora, o sacerdote não celebra sozinho, ele celebra com vocês. Vocês celebram a Eucaristia conosco. Eu ofereço o sacrifício, que é o sacrifício do sacerdote, e vocês, na condição de povo sacerdotal, oferecem o sacrifício de vocês. O sacrifício de vocês com o sacrifício do sacerdote, unindo este sacrifício, nós oferecemos a Deus aquilo que depois vamos viver. Então Deus, quando desce na Eucaristia, Ele chama a nossa atenção para a seguinte maneira de vida: o que você celebra, vamos nos esforçar para viver. Os escribas e fariseus viviam dizendo uma coisa e falando uma coisa, ensinando a realidade da palavra, mas eles não estavam vivendo aquilo que eles estavam ensinando. Então Jesus chama a atenção para isso. Qual que é a consequência disso? Uma palavrinha chamada perseguição. Hoje, viver os valores do Evangelho enraizados no amor, não no ódio, na raiva, na divisão, mas viver os valores do Evangelho enraizado no amor gera desconforto no coração de muita gente. Qual que é a consequência disso? A perseguição, gente. Nós somos constantemente colocados à prova para dizer o seguinte: olha, você tem que parar de ser bobo. Se os outros fazem mal a você, você tem que também virar a cara, você tem que fazer o mal. Não é esse o valor do Evangelho. O valor do Evangelho é enfrentar o mal com o bem. O valor do Evangelho é perdoar 70 vezes 7. O valor do Evangelho é rezar pelos inimigos. O valor do Evangelho é lavar os pés uns dos outros. O valor do Evangelho é amar como Jesus amou. Então nós temos que deixar de lado uma palavrinha chamada Evangelho. Você já ouviu falar dessa palavrinha Evangelho? Eu sigo Cristo ao meu modo. É o Evangelho. A gente tem que deixar de lado o Evangelho para seguir o Evangelho, que é Jesus. Já pensou se cada um falasse assim: olha, ele vai ter que ser aos meus moldes, do jeito que eu entendo, do jeito que eu acredito, e não do jeito que a igreja entende, do jeito que a igreja acredita, para que aquilo que eu professo esteja em comunhão com a igreja. Agora, se tem que ser aos meus moldes, então é o Evangelho. O Evangelho não é cristão. Usam da palavra para fazer bem a si próprio, o seu modo de pensar, mas não pensam como Deus. Não devemos ter medo de viver o Evangelho. O resultado de viver o Evangelho sempre vai ser, para o mundo, sempre vai ser que nós somos pessoas que, quando vivem esses valores, homens e mulheres para o mundo considerados loucos. E é desse tipo de louco que o mundo precisa, que viva um valor do Evangelho, loucamente apaixonado por Jesus. Esse tipo de gente que nós precisamos.
Para isso, Jesus então vai dizer: não tenha medo dos que matam o corpo. Não tenha medo. Você tem que ter medo do inferno. É isso que o Evangelho fala. Você tem que ter medo daqueles que levam a humanidade a se perderem. Isso nós temos que ter medo. Agora, eu não tenho medo daqueles que perseguem o corpo. Meus irmãos e minhas irmãs, para viver os valores do Evangelho, é preciso deixar o Evangelho de lado e aderir às propostas, os valores, os princípios do Evangelho que vem do amor de Deus. E o amor de Deus próprio dos nossos corações, a mais pura verdade que vem da graça do Senhor. Então que Deus nos ajude, que a palavra de Deus fortaleça e que a gente possa entender o porquê você e eu fomos criados. Lembremos, pegue a primeira leitura de ontem e hoje nas suas orações e lembre, nós somos criados para viver uma comunhão íntima de amor com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé, vamos elevar a Deus as nossas orações, as nossas preces, pedindo ao Senhor que fortaleça cada filho teu que participa desta santa missa. A resposta será: confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Conservai-nos em vossa aliança de amor e tornai-nos fiéis colaboradores de vosso reino. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Fortalecei nossas comunidades na união, na vivência de vossa palavra e no compromisso da caridade. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Despertai em nossos governantes o senso da justiça e do respeito ao bem comum. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Ajudai-nos a vencer nosso medo e nossas inseguranças na pluralidade do mundo. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Derramai sobre todas as comunidades a força de vossa vontade, para que vivam com alegria e dedicação os símbolos de vossa Igreja. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Pela Vela Brilhante, que hoje assume uma missão nessa comunidade, junto com a intercessão de Santa Paulina e também de Nossa Senhora. E também em ação de graças pelos 45 anos de vida do Rogério, que completa hoje mais um ano de vida. É 45 anos mesmo, né? Ele está fazendo? É? Não tá. Ele pode mentir para o padre, viu? Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério que você exerce e a sua ajuda que você oferece à comunidade, que são vistas por Deus com muito amor e carinho. Que Deus abençoe você nesse aniversário. Tudo isso, Deus Pai de bondade, nós nos pedimos também pela vida desta comunidade e colocamos todas as nossas vidas e orações em vossas mãos. Acolhei por Jesus teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ofertamos pão e vinho e canto. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É Deus sobre nosso coração. Aceita, Senhor, a
embora tivéssemos pecado, muito mais do que pagastes. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois acerta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois acerta o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido no Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós no corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Borgônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, os nossos parentes, familiares e amigos. Acolhei-nos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o reino de Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, a
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos dei a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Soberbos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não lhes falta nada. Amados irmãos e irmãs, eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que lembrei de orar, mas dizei umas palavras e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde e nos conduza para a vida eterna. Amém. Para a beleza da vida, presente no amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento teu ouvido, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo ao caminho. Falando teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustentando teu ouvido e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vivendo perdão sem mentira, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustentando teu ouvido e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguemos
Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um pouquinho dos nossos avisos. Na próxima sexta-feira, o terço aqui na comunidade. Na última sexta-feira, a celebração da palavra com o diácono Renato. Então, ele vem celebrar para vocês aqui, tá bom? Quero chamar a Vera e o Deus do céu, Jaime. Vem até aqui na frente, os dois. A Vera diante. Deixa eu pegar. Jaime. Com certeza. A missão de coordenar uma comunidade, ela só é eficaz quando a graça de Deus, nós podemos contar com ela. A Luzia, que coordenou tanto tempo esse lugar aqui na comunidade, 6 anos coordenou, que viu essa comunidade construir tudo, está firme e forte aqui com a gente. O Jaime, que ficou por quanto tempo? 3 anos. 3 anos, nossa, 3 anos coordenando. Hoje, o Jaime vai passar o ofício da coordenação à Vera. Vera, não é difícil, é fácil. O mais difícil a Luzia fez. O mais difícil, né, Luzia? Deixou de não beijar a comunidade. O Jaime concluiu as obras que precisava, não, Jaime? Aqui atrás foi levantado o muro, foi feito a parte da lateral, foi pintado tudo bonitinho, cada um contribuiu um pouco e a comunidade vai crescendo. Certamente, Vera, você também vai poder contribuir muito pela realidade espiritual dessa comunidade. Vem aí um pacto novo para nós, né? Então, vai ter 2 pactos na paróquia. Então, contem com a minha ajuda, com a ajuda do Padre Felipe, que vai vir para cá. É Padre Felipe, viu? Já está quase certo já, né? Padre Felipe. Então, se Deus quiser, a gente vai, com a graça de Deus, agora caminhando ainda mais. Então, você não vai estar sozinho, você vai contar com a assistência de nós sacerdotes, você vai contar com a assistência do Espírito Santo, a intercessão da Santa Paulina, e ao mesmo tempo a gente quer agradecer, Jair, por tudo aquilo que você tem feito na comunidade, assim como a gente agradece a Luzia, assim a gente agradece a você hoje. E saiba, nós aqui, seres humanos, não temos como que pagar o que vocês fazem. Mas Deus sabe de tudo. E está guardadinho lá. Ele vai dizer assim: lembra, Jaime, lembra, Luzia, lembra, Vera, que eu chamei vocês, e vocês aceitaram o meu chamado? Então agora vocês recebem a recompensa. Vocês construíram uma comunidade na terra e eu fui construindo a casa de vocês aqui no céu. É essa a recompensa. O Padre não tem nada para oferecer, a não ser a oração do Padre por vocês. Então, que vocês sejam cada vez mais abençoados e contem sempre com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que governa as nossas vidas, é Ele que ajuda a gente. A gente é apenas instrumento. Eu me lembro que quando o bispo falou assim: você vai para a paróquia São João Batista, eu falei: meu Jesus, o que eu vou fazer naquele lugar? Né? Porque é muito grande, 10 comunidades, mais a matriz. E, no entanto, olhando para a vida de cada pessoa que trabalha nas comunidades, a gente percebe que o padre também não está sozinho. Então, você não vai estar sozinho. Você tem uma comunidade do seu lado também, viu? Tá bom? O Jaime só vai deixar o ofício da coordenação, ele vai estar com a gente sempre, né, Jaime? Então, vai tratar do joelho, vai fazer o tratamento, e assim a gente vai caminhando, né? Vamos ficar em pé e rezar sobre eles, ao mesmo tempo o Padre vai abençoar as chaves, pedindo a graça de Deus sobre a vida de todos vocês. Deus Pai de bondade, abençoai, santificai a vida desses vossos filhos. Hoje nós os louvamos e agradecemos pela vida do Jaime, que coordenou por 3 anos esta comunidade e com fidelidade assumiu este compromisso, entregando hoje nas mãos de vossa filha Vera diante a esta comunidade, do qual ela irá contar com a sua ajuda preciosa, Senhor nosso Deus. Abençoai esta chave, derramando sobre ela o poder de abrir e fechar,
não só as portas desta comunidade, mas também o coração das pessoas. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Vem aqui na frente para a gente rezar com você hoje também. Rezar com ele, 45 anos, olha que beleza. Fica de frente com o povo aqui, olhando para eles, olha que beleza. Hoje ajuda bastante a gente lá no lugar do jogo aqui. Então pode ter certeza que esse lado aqui para cá se fortalecendo com a presença de cada um de vocês, né? A gente vai conseguindo com a graça de Deus. Hoje, mais uma vez, a gente agradece pela sua vida. Vamos estender as nossas mãos sobre ele também, rezar essa Ave Maria, pedindo a proteção da Virgem Maria sobre o nosso irmão Rogério. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe, Rogério. Uma salva de palmas. Queria mais 45 anos para você ficar bem bem, né? Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre rege, e guarde, e governe, e ilumine. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Paulina e da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e de paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar comigo, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como